No programa de hoje, Migrações da Europa, iremos discutir sobre a região da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Primeiramente, vamos entender como funciona a migração dos coreanos para a Europa, considerando que a Europa mais recebe coreanos do que manda imigrantes para a Coreia. Quando isso começou? Por que esses povos migraram e ainda migram para lá? Para quais países vão? Quais as dificuldades que enfrentam? Quando se trata da Coreia do Sul, são diversas motivações. Muitos a procuraram por melhores oportunidades de trabalho, algo que se iniciou na década de 1960, quando muitos coreanos migraram para lá para trabalhar em setores industriais, especialmente em países como a França e a Alemanha, por suas altas demandas de mão de obra no período. A partir dos anos 1980 e 1990, a situação de trabalho dos coreanos na Europa mudou. Eles passaram a abrir pequenos negócios, como restaurantes e lojas de produtos asiáticos, já que havia um interesse europeu por essa cultura tão distinta daquela que era conhecida por eles. Agora, vamos ouvir os relatos de uma senhora que passou por tudo dito anteriormente. Senhora Kine, obrigada por nos receber. Quando a senhora chegou à Alemanha? Eu cheguei em 1994. Eu tinha 27 anos. Eu vim sozinha, só com uma mala e um caderno com as receitas da minha mãe. Eu tinha muito medo na época, mas o meu irmão morava aqui e ele me ajudou nesse comecinho. Nossa, eu entendo. A senhora já pensava em abrir um restaurante? Não. Eu fui trabalhar como auxiliar de enfermagem, que era uma das áreas abertas para imigrantes naquela época. Mas a cozinha sempre foi o meu refúgio, sabe? Ela me lembrava dos cheiros, das lembranças da minha infância lá na Coreia. Nossa, deve ter sido difícil. Inclusive, a senhora teve muitas dificuldades aqui? Sim, muitas. Eu não falava alemão direito e era muito difícil achar os ingredientes coreanos aqui naquela época. Mas eu sempre fui continuando a fazer aquilo, sabe? Os clientes eles foram vindo, primeiramente eles eram coreanos que moravam aqui perto e aí depois vieram os alemães mais curiosos. Uma vez eu me lembro muito bem que veio uma senhora, ela tinha uns 70 anos e ela me disse que ela não sabia o que ela estava comendo, mas que era muito bom. Aquilo me emocionou e me impulsionou a continuar a fazer o que eu estava fazendo. Nossa, que lindo! O que a senhora diria para as outras mulheres imigrantes que resolvam empreender aqui? Que é difícil, mas que é possível. A gente tem muito essa coisa de pensar em fazer fora, mas no fim a gente consegue fazer. Se você tem uma paixão que você consegue compartilhar com os outros, isso é incrível, sabe? E eu acho que a comida foi o meu jeito de falar e de contar a minha história antes mesmo de eu aprender o alemão. Outro motivo para a migração dos coreanos para a Europa é a busca pela educação, onde os coreanos buscam universidades renomadas e finalizar o ensino superior. Eles também vão em busca da saúde, da segurança e entre outras coisas. As empresas sul-coreanas também tiveram seu papel na imigração. Elas influenciaram os coreanos a migrar e ajudaram eles com centros de pesquisa, para eles formar no fim uma filial dessas multinacionais. Muitos coreanos são atraídos para a Europa por conta das comunidades coreanas que já existem lá. Isso faz com que a barreira linguística e a barreira cultural seja diminuída. Já na Coreia do Norte as coisas são diferentes. Perseguição política, repressão, fome e pobreza extrema são os principais motivos pelos quais os coreanos deixam seu país. O regime de lá é conhecido por seu controle rígido, prisões, torturas e campos de trabalho forçado, levando muitos a fugir para salvar suas vidas. Mesmo que isso seja proibido de acordo com o governo, o que faz com que a fuga seja dificultada. Durante os anos 1990, a Coreia do Norte passou por uma fome devastadora chamada Arduoso Marcha, o que foi outro fator essencial para a saída. Além da sobrevivência física, os refugiados buscam liberdade de expressão, acesso à informação e oportunidades educacionais, as quais são negadas a eles no seu país de origem. Assim, alguns países europeus oferecem proteção e programas de integração para refugiados de lá, atraindo-os a iniciar uma nova vida. Bom, aqui em 1990, 1994 a 1998 foi onde começou a migração, que teve essa marca por causa da grande fome que teve na Coreia, que teve o nome de Arduoso Marcha. Aqui em 2000 até 2010 teve um aumento nesse fluxo, principalmente no Reino Unido e na Alemanha, que tiveram muitos pedidos para asilo. E a partir de 2010 a migração começou a se intensificar mais ainda, principalmente por causa que tinham organizações para incentivar essa migração. Agora, aqui na Coreia do Sul, dos anos 60 até os 80, tivemos muitos
imigrantes que foram para a Europa nesse período da Revolução Industrial para serem operários. De 80 até 2000, a grande maioria foi para trabalhar e abrir seus próprios comércios, com lojas, restaurantes. E depois de 2000, o leque de possibilidades aumentou para esses imigrantes, podendo ser até estudantes e ter ramos empresariais. Bom, aqui na Bélgica a gente tem aproximadamente 26 mil refugiados coreanos, que a Bélgica é um dos principais lugares que os coreanos têm vindo se refugiar pelas oportunidades de negócio na Europa. Aqui nos Países Baixos, nós temos 9 mil habitantes coreanos, mas esse número só tende a aumentar por conta das leis liberalistas, que tendem a atrair mais e mais coreanos. Bom, aqui na França a gente tem mais ou menos 25 mil refugiados coreanos, mais especificamente em Paris, Lyon. E esse número só vem crescendo porque Paris, na França em geral, tem atraído bastante os refugiados. E por fim, na Espanha, onde os coreanos eles tendem a ir, mesmo sendo com menos coreanos, tendo apenas 4 mil indivíduos, onde eles são atraídos pelo clima ameno, parecido com o clima local da Coreia, e também por sua vida confortável. Agora a senhora aqui nos contará um pouco sobre como foi recepcionada na Alemanha logo quando ela chegou. Quando eu ainda trabalhava no hospital, algumas pessoas elas se recusavam a serem atendidas por mim sobre eu ser asiática. Uma vez, uma senhora chegou em mim e disse que não queria ser atendida por uma chinesa. E eu expliquei pra ela que eu era coreana, mas pra ela nada importava, eu era só mais uma estrangeira. Eu sinto muito. Isso que ela acabou de nos contar se chama xenofobia. Isso também ocorria no restaurante? Sim, algumas pessoas passavam pela vitrine e zombavam do meu restaurante, fazendo sotaques e falando do cheiro do kimchi. Uma vez um homem chegou, olhou o cardápio e disse que era tudo comida de gente estranha. Eu segurei o choro, fiquei em silêncio e ele foi embora. O restaurante pra mim era como uma casa, o meu sonho, e mesmo assim ele foi rejeitado. Acabou. Essa é somente uma das diversas dificuldades que os imigrantes encontram. Quando se mudam para a Europa, muitos refugiados norte-coreanos têm dificuldades de asilo, já que os países europeus têm políticas rigorosas, resultando em altas taxas de rejeição no período de asilo. Alguns até optam por retornar à Coreia, mas para a parte sul, onde há políticas de imigração mais flexíveis, um maior suporte e oportunidades, outros optam por ajuda de ONGs em organizações como a Connect, oferecem suporte psicológico e educacional para ajudar na integração dos refugiados. Já os sul-coreanos têm maiores problemas com discriminação, estereótipos, reconhecimento de qualificações e com barreiras linguísticas e culturais. Agora, retornando à xenofobia, ela junta o preconceito cultural, estereótipos, racismo, barreiras de integração, entre outros em uma só palavra, gerando comunidades coreanas consolidadas. Tudo isso engloba uma adaptação muito complicada para os coreanos, já que eles têm que adaptar suas culturas e idiomas de acordo com o país com o qual eles migram, né? E isso também é muito difícil para eles, já que seus currículos e experiências profissionais são desvalorizados. Exatamente. Isso também causa com que os coreanos fiquem apenas em grupos de coreano, não conseguindo se adaptar à vida europeia, por não compartilhar a cultura, fazendo assim com que eles tenham uma péssima interação social. A senhora Kim sabe muito bem sobre isso. Agora ela vai compartilhar um pouco do que ela viveu. Senhora Kim, como você já nos contou anteriormente, você já sofreu muitos episódios de xenofobia, não é mesmo? Sim, principalmente nos primeiros anos. Como você lidava com eles? No começo eu chorava depois do expediente, mas aos poucos eu fui aprendendo a focar no lado bom das pessoas. A cada sorriso dos clientes eu sentia que eu estava fazendo a diferença. E o restaurante era como um lugar para mim em que a cultura coreana era celebrada e não rejeitada. Você já pensou em desistir em algum momento? Sim, muito. Eu acho que os imigrantes, como um todo, eles vivem esse dilema entre ficar ou voltar. Mas pra mim ficar era um jeito de resistência. Algo dentro de mim falava pra eu continuar lá, e ficar também significava que eu também tinha o direito de pertencer lá. E hoje, quando eu vejo os coreanos e os alemães juntos, rindo e conversando no meu restaurante, eu sinto que tudo aquilo valeu a pena. Muito lindo. A senhora acredita que a perspectiva das pessoas mudaram hoje em dia? Sim, hoje em dia tem muito mais informação em relação ao preconceito. Ele ainda existe, claro, mas as pessoas são muito mais abertas.
E qual mensagem você deixaria assim para as mulheres que também são imigrantes e também querem começar a empreender, mas elas também sofrem essa discriminação? Que é difícil, mas que vocês não estão sozinhas. Que o preconceito existe, mas a gente não pode deixar ele definir quem a gente é. Em passos pequenos, talvez em silêncio, nós conseguimos mudar o mundo. E por hoje é isso, gente. Nos vemos no próximo programa Migrações da Europa.